Minha gente bonita e interessante, tudo bem com você? Então chega mais que o Estação Plural tá começando agora e hoje ele tá instigantíssimo, viu, gente? Eu sou a Mel Gonçalves e junto com os meus amores Fefito e a Ellen, a gente tá com uma figura escrachada, cheia de humor e que sabe tudo e mais um pouco sobre música brasileira. O DJ Zé Pedro, muito bem-vindo! Sabe tudo, agora ferrou, né? Não. Agora ferrou. Vou ter que mas dizer sabe mesmo. absurdos Por aqui, favor, compartilha tudo com a gente quer saber. Inclusive, você só veio aqui pra falar absurdo. Entendi. Eu não posso fazer o cool. Pode Minimalista, não posso. Vai poder estar fazendo tudo, viu, gente? O Zé Pedro é aquele DJ dos remixes da TV, aquele rostinho super conhecido nos anos 90, do programa da Adriana Galisteu. Depois ele passou a apresentar o seu próprio programa, o Rebobina, no canal Viva. E também um canal no YouTube, né? Também tem um canal no YouTube, o canal da véia. Muito além de showman, o Zé Pedro é um super produtor musical e dono da gravadora Joia Moderna, que já lançou mais de 40 discos em 6 anos. Entre as joias lançadas estão os álbuns das divas veteranas Cida Moreira e Fafá de Belém e as vozes femininas da nova cena musical, Alice Caymmi e Yara Renault. Zé Pedro, quando é que nasceu esse interesse todo que você tem nas divas, nas mulheres? Bom, filho único, né? A mamãe não deixava sair de casa, me levou no colégio até os 15 anos de idade, entendeu? Então, eu me agarrei na vitrola dela, roubei a vitrola dela e fiquei ouvindo música, né? Me apaixonando pela música e ela gostava de música brasileira. E aí eu tinha uma vizinha maravilhosa que tinha sido expulsa da Transbrasil. Lembra dessa empresa? Nossa, lembro demais. E ela era por alcoolismo, ela era alcoólatra. Então ela só ouvia Bethânia, entendeu? O dia inteiro. Então ela me aplicou a Bethânia violentamente. Entendi. Então eu com 7, 8 anos de idade estava ouvindo aqueles discos. Eu vou te contar que você não me conhece, entendeu? Então a pessoa Você já veio estava com uma tendência ao drama, entendeu? E dali da Bethânia eu fui abrindo meu leque de mulheres, de cantoras, entendeu? É muito bom. E aí, quando eu era caixa de banco e fazia faculdade de Direito, eu tinha um amigo que era DJ de uma boate chamada Crepúsculo de Cubatão, no Rio de Janeiro. Uma boate com esse nome no Rio de Janeiro, entendeu? Maravilhoso. E aí ele me disse, Zé, você não quer fazer uma folga aqui pra mim? Eu falei, mas eu não sou DJ. Ele, você abre a caixa e vai tocando tudo que você gosta de dançar. Louco pra se ver livre, né? Amo. Pra me enfiar lá. Vai logo. E aí, na verdade, eu fui e aí achei que já tinha que botar uma roupa. Então fui com um terno de flor e uma peruca Black Power loira. Amo. E comecei a tocar as músicas e ali o cara disse, olha, manda embora ele e bota ele aí no lugar, entendeu? Aí eu entrei no lugar do meu amigo. Já começou, né, bem o negócio. E comecei a pensar, me perguntar por que o Brasil não tocava música brasileira na pista. Entendeu? Por que a gente tinha um preconceito com a música brasileira? Eu não conseguia entender isso. E aí eu comecei a me arriscar. E aí nos anos 90... através do Paulo Borges, São Paulo Fashion Week e Giovanni Bianco, que me conhecia do Rio e sabia que eu não tinha vergonha de música brasileira, comecei a misturar música brasileira com música eletrônica. Então comecei a fazer remixes de Clementina de Jesus, de Bethânia, de Gal Costa, de Edu Lobo. E os artistas já me conheciam, sabiam, me autorizavam esses remixes. Então dali eu parti para a joia moderna, que é lançar discos, né, de artistas que ou estão fora do mercado há muitos anos, entendeu? Ou estão precisando, são da nova geração, mas estão perdidos. Ou precisam de uma grana, uma pequena grana, ou precisam até mesmo de um selo para dar uma chegada no mercado. Uma né? grife, né, filho? Isso é uma grife. É uma grife, porque na verdade eu consegui fazer discos importantes, entendeu? Que viraram grandes notícias, como a chegada da Alice Caymmi. Maravilhosa. Como Fafá de Belém, que há 8 anos não gravava e fez um disco de 40 anos de carreira, entendeu? Então, eu virei um pouco um norte, entendeu? E o que eu adoro na joia moderna é que ela é um desaforo no mercado. Porque como eu não estou preocupado com lucro, né? Porque eu não vivo exatamente disso, não sou um dono de gravadora, não me sinto assim, entendeu? Mas O disco pertence ao cantor, entendeu? Então todo o lucro vai para o cantor. Então isso
Eu adoro, nesse mercado tão confuso, essa provocação de você pertencer a um selo e, ao mesmo tempo, ser dono da sua música. Entendeu? Isso é maravilhoso. Bom, gente, já deu pra perceber que o Zé Pedro é um DJ que não para na pista, né? Bora conhecer um pouquinho mais do trabalho dele? Saí da dieta, deu vontade de comer pudim. Hoje eu quero minha cabanada de gergelim. Eu vou dançar flash dance. Yes! Solta o som. Vai, sente, sente. Sente, vibra, vai. Agora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Silvia, me ajuda. Sentei na cadeira, projetei. Outro gringo, como é o nome desse gringo? Chris Evans. Gostei. Gente, eu amo quando tem esse pelo aparado aqui, ó. Que você sente o matagal, mas ele não tá desalinhado. O matagal tá arrumado, encaixado. Eu amo. Sente o brinco e vai. Dá uma mexida, vai. Provoca e tira o lenço e vai. Vem, meu amor. É a última vez que eu fico mostrando macho pelado aqui. Eu quero mulher, porque eu sou bi. Ai, eu não sou nem bi, né? Eu sou NDA, né? Porque a pessoa não transa há 370 anos. Nossa, a pessoa transou uma época, achou legal, depois cansou, entendeu? Ah, não me Sempre a diga mesma isso. coisa, senta, roda, lava, senta, roda, lava. É cansativo, Ah, entendeu? não é não. Aquelas a gente tá gostando bastante. O Zé Pedro é um DJ há mais de 20 anos em São Paulo, cidade que tem uma das melhores, das maiores noites do mundo. Você viu muita mudança, né? Acompanhou muitas mudanças no cenário musical desde que você começou. Como é que você analisa tudo isso, hein? Eu procurei nunca me enquadrar, né? Porque o Brasil tem um problema que coloca um DJ em evidência por estação, entendeu? Ou por década, né? Então você tem aquele DJ que todo mundo chama, todo mundo contrata, e depois joga o DJ no lixo, entendeu? Então eu procurei sempre ter um repertório meio só meu, né? E essa coisa que você não consegue entender direito quem é esse Zé Pedro, entendeu? Mixa, mas não mixa, toca música brasileira, mas também toca pop, quem é essa pessoa, entendeu? Então eu consegui atravessar todos esses anos no mercado, porque eu faço um monte de coisa, mas eu vivo mesmo da profissão de DJ. É a grana que me sustenta é ser DJ, entendeu? Abandonou o direito e foi Abandonei, tragado fui até pela o música. quinto período de direito. Que beleza Aí de eu estudava em largação. Niterói, olha que maravilha. Aí um dia eu falei, gente, eu vou acabar me formando. Isso não vai ser bom pra mim, nem pra ninguém. Então o que eu fiz? Peguei os códigos, que era uma fortuna, e joguei no mar. Voltando na barca. Eu falei, Você agora eu não vou ter jogou dinheiro os- pra comprar isso de novo. Você tá mesmo. falando sério? Literalmente você jogou? Joguei os penal, o civil, joguei tudo no mar. Falei, jogou no gente, mar? agora eu não vou ter mais dinheiro pra comprar isso. Cheguei em casa e disse, mamãe, Agora eu não posso eu vou mais. viver a noite. Eu acho incrível, porque a gente, quando vai pra balada, a gente não se preocupa necessariamente com quem tá tocando nela. Mas quando a gente vai pra uma balada em que você está tocando, a gente vai por sua causa. É sempre muito especial. É, porque é meio pacote completo, você não acha, Mel? Porque não é só o que ele toca, porque a gente sabe que vai ouvir música brasileira remixada de grandes qualidades, mas é o seu visual, é a sua vibe, é a mandala que você abre. O Zé Pedro Ele tem é uma, tudo. tem uma Na verdade, luz, né? Uma coisa assim. Eu adorava Eu amo. dançar, né? Esse cara me chamou pra tocar, pra substituir ele, porque eu era um cara que não saía da pista, né? Então, o meu pensamento enquanto eu tô tocando é o pensamento de vocês. É dançar, entendeu? É ser feliz. Então, assim, eu não tenho esse compromisso que geralmente um DJ tem, que é com o seu amigo DJ. Eu vou mostrar que eu arraso aqui na mixagem ou na tendência. Não. Eu quero botar todo mundo para dançar e eu me sinto um pouco com vocês lá, entendeu? Por isso que eu ponho uma roupa, porque vocês também põem uma roupa quando vão sair, entendeu? Mas tem mais, né? Porque eu acho que é sério isso que a Mel mencionou, do seu conhecimento da música brasileira. Eu vi uma vez você fazendo uma brincadeira com a Ana Carolina, formidável. Você tocava um trechinho da música e ela tinha que adivinhar que música era. Olha, às vezes era um trecho sinistro, numa faixa de passagem, num trechinho de passagem, assim. E vocês ficaram brincando com essa coisa, que ela também é uma grande conhecedora da música brasileira. E ela veio acertando tudo.
e coisas muito antigas, coisas mais atuais, isso de brincar no tempo também, porque a música brasileira já tem um caráter muito antropofágico, né? A gente pega de tudo, pega do pop, pega as levadas do hip hop, mistura com as nossas coisas mais regionais e você transita nisso tudo, né? Eu adoro essa brincadeira com elas, né? Por exemplo, a Elba morre de rir comigo, né? Que eu, quando faço a brincadeira de adivinhar as músicas, ela na cara de pau me diz, eu não gravei essa música. Eu digo, foi o Chico Xavier que gravou. Eu fiz agora um desfile que ela fazia ao vivo e eu usei ela no mecânico e ela fazia ao vivo no final, ela aparecia. Ela falou, Zé, o que você colocou aí, meu? Aí eu, papai, ela disse, eu não gravei isso. Eu falei, Chico, tu não gravou. É maravilhoso, né? Porque eu sei mais da vida delas, às vezes, que elas próprias, né? Mergulha, né, nos projetos das tem cantoras. umas que ficaram mais perto da minha geração, como Ana Carolina, Vanessa da Mata, Adriana Calcanhoto. Essas se misturaram melhor comigo, né? São minhas amigas e essas mulheres, né, que eu acompanhei criança, também ficaram próximas a mim por causa desse conhecimento. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava comentando esses dias com umas amigas em casa sobre essa cena da música brasileira ser muito rica de vozes femininas. A gente, ao longo da história, tem muitos registros de mulheres fantásticas. Mas a gente tem uma lacuna em relação às vozes masculinas. Não que não existam cantores maravilhosos, a gente tem muitos cantores maravilhosos. Mas, numericamente, não é um número tão expressivo quanto o número de mulheres. Você acha que tem alguma explicação para isso? É um milagre brasileiro, né? É um país de cantoras, definitivamente, né? Porque fora aquelas que chegaram lá, né? Tem as que não chegaram ou ainda vão chegar. Então é muito interessante, né? Eu falei, na verdade, a Joia Moderna começou, ela ainda é um território para vozes femininas, entendeu? Quando abriu a Joia Moderna, eu abri uma gravadora porque eu gosto de mulher. Porque eu sou louco por cantora, né? Mas acho que tem aparecido cantores muito interessantes, verdade. entendeu? O próprio Pablo Vittar, entendeu? Felipe Cato. Johnny Hooker, tem uma voz muito canta lindo. Verdade. personal. Tem cantor Lirinha, é um cara que eu adoro muito. Otto, que você ouve e imediatamente reconhece, né? Tem uma digital, né? Tem cantores. É que quando a gente vai falar em cantoras, a gente se perde na confusão, né? E quando é cantores, a gente vai Ney Matogrosso e Emílio Santiago. Milton Nascimento. A gente vai nesses dois aí. E mulher, a gente meio se perde na confusão, né? Que é muita, né? Cada um diz uma coisa, não sei o quê. Definitivamente é um país de cantoras. Gente, e a noite noturna de São Paulo também não deixa a desejar. Ela é fervilhante. Estação Plural foi pras ruas saber o que a galera curte fazer na noite. Bora ver. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, como a flor da noite, em uma boate ali da Zona Sul. Você curte a noite? Onde? Como? Mas por quê? Conta pra mim. Você é uma pessoa de curtir a vida noturna? Não. Eu gosto de sair pra curtir a night. O que tem dentro de casa que você não encontra na rua? A minha cama. Ficar vendo um Netflix, tem nada melhor. Mas a noite ferve, né? Quando a noite chega, qual é um programa legal pra fazer? Dançar. Eu gosto de andar aqui pela Paulista, conversar com os amigos, se encontrar e bastante em show. Mentira de casa é som mesmo. O que a night te oferece que o dia não te dá? Muita gente junto, com muita energia exalando. Eu gosto da rua, das pessoas. De noite eu gosto mais ainda. É como se a noite oferecesse uma maior possibilidade, inclusive para o romance. Você acredita nisso? Eu tô disponível a todo momento, né? Eu acho que você desenrolar com alguém à noite é mais legal do que de dia, né? Mas o sol também tá aí pra esquentar os corações, né? Um beijinho 2 horas da tarde não é a mesma coisa que um beijinho 2 horas da manhã? Eu acho que não. Vai curtir muito, que muda completamente sua vida. Com certeza. É isso, minha gente. Vai curtir. Vai. Eu amo. Falou eu adoro também é que o povo invadiu as ruas, né? Isso é legal. Antigamente, assim, você ia para os clubes, né? Dançar e era ali o teu lugar. Hoje em dia você desce a Augusta, sobe a Augusta e é uma coisa impressionante porque ou a pessoa não quer ir para clube nenhum, quer ficar na rua, entendeu? E levar seu break dance e soltar um som ali mesmo, entendeu? Ou a pessoa não tem grana.
Mas a pessoa não tinha grana e ficava acuada em casa. Eu adorei que o povo invadiu a rua. Então, Portas de balada, gente. Aqui Tá tendo no muita centro, festa em na rua, Bento né? Freitas. Pois é. As pessoas ficam mais do lado de fora Isso do é que do lado de dentro. sensacional. Ouvem a música do lado de fora. É porque sensacional. você, senhor Zé Pedro, tem que saber que você é responsável pela diversão de muitas pessoas, mas certamente você é responsável pelo amor de muitas pessoas. Porque a gente não vai pra balada só pra dançar, a gente é pra caçar. A gente vai em busca do amor. A cassação, meu amor, não tem fim, é uma loucura. E a gente fica, né, o DJ fica meio num plenário ali, num lugar privilegiado vendo a pegação, né? Isso é que é sensacional. Sim. Né? Aí você vê aquela pessoa diz assim, nossa, esse é um bucho, não vai pegar nada, meu amor. Daqui a pouco já pegou todo mundo e aquele bonitão ficou lá, coitadinho, não pegou nada, entendeu? Ou seja, pegar vem muito do jeito de se colocar, né? De chegar em cima da pessoa. Né? Além de tocar, você vai pra night pra caçar? O que você faz na night, eu Zé? não caço, meu amor. Eu só gosto de doce de leite. Não custa nada, você compra aquela latinha, ó, Já tá abre, tudo certo. põe, ó, não chega ao estamos apresentando, ó. Dormir, entendeu? Mas quais são os prós e os contras da gente trabalhar na noite, assim? Conta um pouquinho. Ah, eu adoro. Na verdade, Bom, não bebo, não uso droga, sou uma pessoa completamente careta e sou da noite, né? Então, atravessei todos esses anos tendo esse prazer de trabalhar na noite. A única coisa é que de manhã a gente tá podre, né? Tipo, qual que é o horário do despertador? 6 da manhã a gente tá podre, entendeu? 7 da manhã e fico pensando também quem se joga violentamente, como é que acorda. Porque eu acordo um caco, né? Porque à noite, o bom sono é o sono da noite, né? Então a gente dorme sempre com o dia nascendo, né? Nossa, eu pego um Uber e entro escondido com aquele sol chegando, é uma coisa horrível. A gente não quer chegar em casa com o dia meio claro, vampiro, né? meio A gente vampiro. não quer, encontro com o vampiro. Aí, ó, tá vendo? Esse é um contra, então. O sol não gente, pode aquela nascer. roupa que tava tão linda de noite no sol, fica uma porcaria. Não, gente. Tem essa. É horrível. A maquiagem já tá não, de craquelada. noite a gente tá arrasando muito. Menino, quando bate o sol em cima, a roupa tá um lixo, né? É síndrome de Cinderela. Completamente. Mas quando dá 7 da manhã. A gente quer voltar 6, 7 da correndo. manhã. É engraçado que eu tenho uma experiência de noite muito relacionada ao trabalho. E praticamente relacionada ao trabalho. Fefi, tu sabe. Muito difícil sair de casa para curtir. Eu tô fazendo um plano de dançar a Eras. Eu acho que desde que eu mudei pra São Paulo. Vamos sair daqui direto agora. Já combinou Daqui comigo direto. 300 vezes. Aí chega à noite, quando eu não tenho trabalho, eu digo, não, vou ficar em casa. Doce de leite, né? Doce de leite chama, entendeu? É uma loucura. Eu falei, tava contando, né? Eu tava vendo o VT e contando. Gente, eu peguei muita gente na rua pra falar, o que você faz à noite? Aí a pessoa, eu fico em casa. Gente, todo mundo, não, mas me fala, você não sai nunca? As pessoas, não, mas e se você saísse? Gente, o que tem em casa que não deixa você sair? Eu perguntando, né? Olha isso. Os aplicativos, Tem né, meu aplicativo, tem conforto. Exatamente. Tem várias coisas. Se você tiver alguém, já é muito mais fácil de você a ficar em internet casa. acabou com a solidão, né, Com da certeza. noite. Você entra naqueles aplicativos e pode pedir um delivery. Você sabe que esses aplicativos... Mas é muito verdade. Você sabe que esses aplicativos estão sendo responsáveis pelo fim de várias ondas. Por exemplo, muitas saunas LGBTs fecharam lá nos Estados Unidos por causa de aplicativos como Grindr, Claro, Hornet, Tinder e claro. etc. E hoje em dia, se você pode paquerar na sua cama, lá, com o pezinho quente, Gente, melhor do que paquerar na rua. não, gente. essa paquera é muito não vem com estranha. essa pra cima de mim, não, porque a gente gosta mesmo do tato, do contato. Não tem essa, a gente vai sair pra noite sim, pra Isso. caçar, a gente tem que estar em contato com as pessoas assim, ó. Ninguém de paga minhas perto. contas. Ninguém paga as minhas contas, nem a sua, e você vai continuar bem aí com a gente, tá bom? Continua aí, o papo tá bom demais, mas daqui a pouco a gente volta pra falar mais com o Zé Pedro. Ninguém paga minha comanda. Oi,
gente, tudo bem aí? Nós já estamos de volta com o programa mais envolvente da sua telinha, o Estação Plural, que é transmitido em todo o país pela TV Brasil e pelas ondas das rádios Nacional e MEC. Eu sou Ellen Oléria e junto com a Mel e com o Fefito, a gente está aqui hoje batendo um papo com o querido DJ Zé Pedro, minha gente, né? É muito brilho nesse verão. Olha, nesse bloco nós vamos falar sobre loucura. O assunto é muito sério, viu? Por isso o Estação Plural foi falar com quem entende dos tratamentos mais atuais para psicopatologias e também com quem atua na luta antimanicomial. Vamos ver? A luta antimanicomial é um movimento que surgiu mais ou menos na década de 60 na Europa, na Inglaterra. Antes, pelo movimento antipsiquiátrico, liderado por um médico chamado David Cooper e Ronald Lang, são, na verdade, 2 pesquisadores nessa área, que era um movimento antipsiquiátrico e também pautado no movimento de contracultura americano. A partir daí, esse movimento tomou força e começaram outros movimentos, na Itália, por exemplo, que é o grande movimento de referência, o movimento antimanicomial de Franco Basaglia, que a ideia era que se abolissem os manicômios, né? Ele acabou trabalhando com uma lei chamada Lei 180, a famosa Lei Franco Basaglia, com a ideia de abolir os manicômios para que se tentasse, dessa forma, humanizar os tratamentos destinados às pessoas em sofrimento psíquico. No final da ditadura, a gente começa com esses movimentos alternativos no Brasil. E, ao longo desses anos, a gente passa a ter um avanço significativo a partir de 2001, que, de fato, de 2001 até 2016, digamos assim, 2017, nós tivemos um retrocesso significativo dos leitos hospitalares, dos leitos psiquiátricos. Nós tivemos um processo de desinstitucionalização e deshospitalização no Brasil, mas ainda assim nós temos um processo de resistência muito grande no Brasil. Então, nós não podemos dizer que nós tivemos um avanço significativo, mas nós tivemos, pelo menos, um avanço no que tange à legislação, porque aprovar uma legislação como a Lei 10.216 hoje em dia seria impossível dentro de uma estrutura política que nós temos. A situação ideal é que a gente consiga implantar de uma forma eficaz o que a 10.216 impõe, que é exatamente um processo de desmanicomialização, de desinstitucionalização, um reforço da rede extra-hospitalar, né, que esses pacientes possam ser cuidados fora dos manicômios, com o fortalecimento das famílias também e, sobretudo, o empoderamento dessas pessoas, que eles sejam reconhecidos como sujeitos de direitos e que essas inter-relações humanas elas sejam fortificadas. Sobretudo com isso, porque a primeira coisa que uma instituição asilar, como Goffman dizia, uma instituição total faz, é um aniquilamento desse sujeito enquanto um sujeito autônomo, um sujeito de direito, simplesmente porque ele está em sofrimento psíquico. E como ele é temido pela sociedade, ele representa um mal social, a sociedade legitima essa exclusão e o Estado faz isso até porque essas pessoas não servem ao Estado em nada, e nem consome, nem vota, então o Estado não tem interesse. Tem um estigma para pessoas que sofrem algum tipo de patologia mental, de que essas pessoas são sempre muito violentas. E tem um neurocientista, ontem eu estava lendo umas declarações dele, o Kent Kiel, ele diz que a melhor maneira que a gente tem de eliminar esse estereótipo de violência das pessoas com problemas de doença mental é ajudar as pessoas com problemas mentais a não se tornarem pessoas violentas. Porque é isso, é tanta pressão ao redor e uma ideia de que é só isso que a gente não pode ter mais dessas pessoas. Mas isso é uma grande mentira, né? Tratar com afeto humaniza. E essa certeza que a gente não tem sobre a mente, né? É quase como a existência de Deus, né? Essa eterna dúvida se a pessoa de fato é louca ou se ela não é, entendeu? E entrou por alguma coisa que aconteceu na vida dela, né? O que define, né? Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, com alimentação errada e choque, eu tive um choque de realidade, que não veio ao caso agora, eu entrei numa depressão profunda e era como se tivesse uma pessoa dentro de mim, entendeu? Então eu conversava com essa pessoa
É como, entendeu? Que a depressão é uma coisa também que parece a loucura, né? Você tem crise de pânico que dura 20 minutos e que a janela te chama, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que o suicídio, a loucura, é como a existência de Deus existe. A pessoa é realmente louca, porque, entendeu? Eu já convivi com pessoas que foram diagnosticadas como loucas, né? Como esquizofrênicas ou como... Entendeu? E você vai conversar com a pessoa, tem momentos de lucidez. Então, assim, acho que você não pode tratar esse assunto com sim e não, com jaula, entendeu? Ou com liberdade. É um negócio realmente que tem que ser estudado com delicadeza e o afeto... Com afeto. É muito importante na hora desse desatino, tipo, entendeu? Você é um problema, ao invés da gente resolver esse problema, eu vou te colocar longe daqui. É como quase as pessoas que dormem na rua, né? Sim. Você quer afastar as minorias, né? Os problemas, né? Parece que é uma coisa que você acha que vai conseguir extinguir uma coisa jogando ela pro lado, né? Então, é louco, é mendigo, vamos jogar pro campo. Você tira entendeu? da vista, né? Tira. Tem uma expressão que a moça usou aí na nossa reportagem, que é cidadão de direito. E a gente não entende quem é tratado como louco como um cidadão de direito. Então, a gente, ao basicamente se enjaular ou fazer tratamentos compulsórios, a gente esquece que ele tem o direito a não fazer o tratamento. Ou que ele tem o direito a não ser enjaulado, uma vez que ele não cometeu nenhum crime. Ele tem o direito a não ser afastado da sociedade. Ele tem o direito, inclusive, de conviver com todo mundo, de trabalhar e ir na balada ver o Zé Pedro. Então, a gente basicamente tolhe as pessoas não só da liberdade, a gente tolhe ela de direitos básicos. A gente tolhe ela de ser louca, por exemplo. Pois é. Onde é que eu posso expressar a minha loucura? E a não lista existe de loucos geniais, geniais, né? E o que é a lista de loucura, loucos né? geniais que os séculos tiveram, entendeu? A gente porque acho que a gente tem duas questões. Uma que é relacionada mesmo a pessoas que precisam de assistência, de tratamento para algum problema, alguma doença mental, de fato. E a gente tem as figuras que são tratadas como doentes mentais ao longo da história, né? A Daniela Arbex escreveu um livro que inspirou um documentário chamado Holocausto Brasileiro, que fala sobre o Hospital Colônia, que desde a década de 30 até 80 foram 60 mil pessoas assassinadas. Em algumas décadas é brutal. E é isso, a gente tem, se a gente começar a olhar, as mulheres transexuais eram consideradas loucas e eram internadas, meninas que vinham trabalhar em casas, vinham do interior dos rincões do Brasil para trabalhar nos grandes centros, em casas de família, e eram engravidadas pelo patrão, eram internadas como loucas, pessoas deprimidas eram internadas como loucas, prostitutas, homossexuais e até processos de tratamento com lobotomia eram muito comuns. A gente tem um caso muito famoso, muito conhecido, da irmã do presidente Kennedy, que foi considerada pelo pai muito rebelde e sofreu uma lobotomia que deixou ela em cadeira de rodas o resto da vida, né? Os tratamentos eram muito brutais, mas acho que essa coisa da gente ser feita de louca quando a gente não é, a gente precisa ficar muito atenta. Tem um processo chamado, acho que é gaslighting, que as pessoas criam um cenário, isso acontece muito em relação às mulheres, que a gente é violentada e quando a gente revida, quando a gente reage, que isso, você tá louca? Calma. Primeira coisa que a gente ouve, né? Sim. Você tá bem... E o fato de usar louco é desautorizar você dos seus direitos. Inclusive o direito de reclamar e bater de frente. Tem uma coisa que a gente não para pensar também, quando a gente fala de louco, é a gênese disso tudo, né? A gente é um país que não está preparado para lidar com problemas mentais. A gente tem um estigma muito grande com quem vai ao psicólogo. Não está preparado para lidar com problemas. Para começo de conversa. Mas para ir para psicólogo, para fazer terapia, você já olha torto. Você deve ter aquele parente conservador que se viu alguém indo para terapia, falou, tá acontecendo alguma coisa de errado. E não necessariamente se a pessoa está precisando de remédio ou de algo. Às vezes a pessoa é usuária de drogas e é internada à força. Aquele filme Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro até, um filme super forte, inspirado na obra do Alfred Tem um Carrano, filme chamado né? Francis, com a Jessica Lange, que é muito interessante, que existiu essa mulher e ela fez os tratamentos de choque que deixaram ela... Não, deixa sequela o resto da vida, né? E tem o Estranho no Ninho, né? Com o Jack Nicholson também, falando em filmes sobre esse assunto, né?
Um Estranho, esse filme é denso, né? pois é. O Austrégésilo, inclusive, entrou na história do Brasil, que foi um dos primeiros caras a entrar com uma ação contra os médicos, que ele expõe, inclusive, no livro Canto dos Malditos. Infelizmente, ele não ganhou essa ação, mas acho que marcou, que é bem importante para a luta antimanicomial, essa coisa de trancafiar as pessoas que são consideradas loucas. Inspirou um filme incrível que continua mexendo com muita gente e com a estrutura do imaginário também da gente em relação ao que a gente considera louco ou estranho, né? Porque é isso, tudo que é estranho vira loucura. Exatamente. Eu acho que a gente está num caminho muito legal. Infelizmente, a gente ainda não tem estrutura. Desde 2001, a gente viu no nosso VT, né, que a gente tem um novo cenário para o tratamento, mas a gente ainda não tem estrutura física. Embora o Brasil tenha avançado bastante, o sistema manicomial ainda recebe muitas denúncias de maus tratos, inclusive em relação ao tratamento a pessoas dependentes químicas. O livro Canto dos Malditos, de Austrégésilo Carrano, retratou a sua internação, uma realidade brutal. A gente falou de outras histórias aqui também, né? E desumanizadora, né? A gente tem uma outra história extrema de violência que nós vimos acontecer recentemente nesse ano. Uma mulher foi internada à força pela mãe. Vamos ver como terminou essa história? Como a história revela, a patologização das pessoas LGBT é uma forma de controle do corpo, uma forma de controle da sexualidade contra a sexualidade que desafia os padrões sociais heteronormativos. Então, a patologia, ela foi utilizada como um rótulo capaz de imobilizar as experiências humanas e dar rigidez a uma pluralidade de possibilidades. É comum chegar até o Diversos relatos de pessoas LGBT que sofrem tratamentos de saúde mental compulsórios, né, contra sua vontade e, na maioria dos casos, em total descompasso com o modelo assistencial da lei antimanicomial, que é a Lei 10.216. Recentemente, agora no ano de 2017, chegaram pelo menos 2 casos nesses moldes, né? Um primeiro de uma mulher transexual que foi internada à força pela sua mãe e, com isso, a companheira dessa pessoa que foi internada procurou diversos órgãos públicos em busca de localizar o paradeiro da companheira e acabou localizando o no Diversos e, em seguida, ela passou a ser atendida por nós, né, em conjunto com o Núcleo de Defesa da Mulher. Essa pessoa que havia sido internada passou em torno de 10 dias numa clínica e acabou sendo localizada pela delegada da DEAN, e essa delegada intimou a clínica, o que provocou que ela tivesse a liberdade restituída e pudesse, então, ser atendida nas medidas protetivas, né? Nesse caso, a defensora do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que atua em conjunto com todos nós do NuDiversos e do NUDEM, né, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, fez um pedido nesse juizado, lá em São Gonçalo, para que a mulher transexual ficasse, então, protegida de qualquer contato ou novas tentativas de internação por parte da sua família. E como diz a Maria Clara Araújo, que eu gosto muito de citar, essa batata não vai assar na nossa mão, né? Porque sempre tem aquela coisa de revitimizar, né? Você já é vítima de um sistema ali que não está de forma nenhuma preparado para te receber. As pessoas não estão preocupadas com o seu bem-estar, elas não estão preocupadas com a sua saúde mental antes de te classificar como uma pessoa que é doente. E eu fico muito feliz, me dá esperança no mundo saber que tem um juiz que se preparou, que sabia o que ele estava fazendo, que libertou essa mulher, que deu a ela condições cidadãs, né, como cidadã, para se mover, né, para estar ali, para estar viva, para estar bem e tudo mais. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito pouco, sabe? Porque, por mais que não se vá até uma clínica psiquiátrica, não chegue até esse ponto, existe um nível de abandono muito grande, né? As pessoas te largam, elas te jogam para fora de casa, te tiram do acesso de escola, te tiram do acesso de afeto, te tiram tudo o que você tem para se considerar uma pessoa amada, um ser humano comum. E aí, depois, elas ficam preocupadas com a sua saúde mental e querem te internar. Isso, para mim, não faz o menor sentido, tipo, não faz mesmo. Eu fiquei muito feliz com essa história toda, que tivemos um final feliz,
Mas, infelizmente, é muito raro. A gente precisa de mais finais felizes, né? E tá na hora de a justiça tomar ação sobre isso. Você tem que estudar, de fato, isso. Não adianta ser... A justiça é para ser feita para todos, né? Não é para ser feita com base em ideologias pré-estabelecidas e antigas. Agora, você imagina, o Zé contou pra gente um momento que você teve desestabilizado emocionalmente, né? Precisava de outro tipo de assistência. E eu fui numa emergência, né? Porque você pensa que é uma doença, porque você tá bem e você acorda mal, né? Sim. Então, você fica pensando, será que você ficou louco? Entendeu? Ou será que você está passando por um período? Ou seja, essa confusão que a pessoa está passando precisa de compaixão, precisa de medicação. Então, assim, eu cheguei na emergência, por eu ser DJ, era de madrugada, porque eu tive uma crise de pânico, né, no meio da noite, com a janela me chamando, que é uma coisa horrível, entendeu? E o médico, a primeira coisa que ele me disse, eu me sentei e disse, olha... Eu tive uma crise, eu tive um ataque cardíaco. Ele disse, você cheirou? Ou seja, a loucura ou a depressão está sempre ligada à droga. Eu falei, eu nunca usei droga. Aí ele não sabe o que fazer com você, entendeu? Porque é isso. Porque se eu tivesse dito cheirei, aí acho que ele tinha uma medicação. Né? Não, é porque ele já tem uma justificativa ali também, né? Porque não tem um estudo de caso. Quando eu disse... Eu vou fazer assim, foi a droga. Porque é desse jeito que a medicina faz com a gente, né? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Na hora que eu falei, não cheiro, não uso droga, nada, deu um branco nele. Claro, entendeu? te coloca ali dentro daquele quadradinho. E aí já logo queria me dar um remédio. E eu pensei, eu não vou tomar porque eu não tomo remédio. Sim. Então eu vou ficar, né? Então eu comprei esses remédios, coloquei na mochila e aquilo, né, me amparava naquele momento e fui em busca de uma salvação natural, né? Então falava que a banana era muito importante, o potássio, e o ômega 3, que era o salmão. Então eu passei o dia inteiro comendo banana e comendo salmão. E realmente eu consegui voltar, uma coisa muito, muito impressionante, só com essa alimentação natural, entendeu? Estou falando do meu caso, tem casos muito mais graves, mas... eu consegui resolver a minha vida sem esses remédios, que eu botei na mochila como se fosse uma muleta, porque você não quer ter mais uma crise de pânico, não quer ficar, entendeu? E depois da crise de pânico vem a depressão. Aí vocês devem estar pensando, mas como é que o Zé Pedro tão alegre, tão animado? É isso que eu estou falando, é quase como se fosse uma encarnação. Por isso que as pessoas, a população mais pobre, se apega à religião nessa hora. Que é como se fosse um espírito que encosta em você, entendeu? Inclusive, é muito demonizado, né? As pessoas que têm algum problema mental são demonizadas o tempo todo. E aí eu falei assim, aí você tem todo tipo de amigo, né? Então, um quer te levar para uma religião, o outro quer te levar para ginástica, o outro diz, você precisa transar, Zé. Então as pessoas, entendeu? Aí você vai no psiquiatra, o psiquiatra fica te olhando, meio vago. Ele quer te medicar, né? Então você imagina para a pessoa numa situação muito pior que a minha, não encontrar esse amparo, essa palavra que te deu um norte, entendeu? E às vezes é institucional mesmo, é mais do que um amigo, porque às vezes um amigo não está preparado para isso. Pois é. Mas olha, se você tiver alguma dúvida em relação à sua saúde mental, ou em relação à saúde mental de alguém que você ama, não tenha medo de pedir ajuda, tá? Aqui na sua telinha agora vai aparecer alguns contatos de instituições que podem te ajudar a lidar com isso. Como é o caso da Inverso, uma ONG que investe muita energia nos cuidados e direitos das pessoas com transtornos mentais, tá? Então fica tranquilo, tá tudo certo, a gente pode se cuidar. Às vezes é com alimentação natural, às vezes é com um remedinho mesmo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Aqui no Estação Plural, você sabe, a gente bota o dedo na ferida mesmo, a gente fala sério. E a gente também eleva o nosso astral nas alturas. Eu tô falando isso porque chegou o momento do nosso Desafio Pajubá, minha gente. Gente, eu amo esse nome. Desafio Pajubá é maravilhoso, né? Zé Pedro, você sabe o que é Pajubá, não sabe? Desafio Pajubá, não Estação Plural. Esse nome é inacreditável, gente. Você tá ligado no que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe, Zé Pedro? Eu vou gravar um disco com esse trio Ternura. Eu vou fazer da Joia Moderna. A gracinha. Olha só, o pessoal de casa já sabe, mas só pra relembrar. Você lembra que Pajubá é a gíria das monas, que ganhou as minas e os manos, né?
Vamos lá, a palavra de hoje, porque a gente vai te dar uma palavra, o povo de casa também. Calma, gente. vai ter 3 alternativas para ajudar no caminho do bem. Então, ó, uma palavrinha do Pajubá, 3 alternativas. Você pensa, Zé Pedro, o povo de casa pensa também. No próximo bloco a gente volta com a resposta, tá bom? A palavra de hoje é culete. Como é? Culete? Culete. Gente, eu acho que eu sei o que é. Alternativa A, culete é o quê? Uma bicha enrustida. Se guardando, né? Alternativa B, culete é dissimulado. Parece, hein? Com a alternativa A. Ou alternativa C, culete é uma conversa mole. Papo furado, deixa de culete. Bom, o Zé Pedro tá pensando aqui, olha a cara dele. Ruminando. O povo de casa tá pensando também. Manda pra gente aí no Twitter, #Estação Plural, a sua resposta. E já a gente faz aquele teste mesmo, pra saber se você acertou. Você vai pensando daí, no próximo bloco a gente vem com a resposta. Eu achava que era culete, gente. Será que é culete? Bote esse acento aí no E. Ou acento fechado ou acento agudo, como você quiser. Culete, culete, o que será? Depende do seu sotaque. Até já. Olá! Estamos de volta com a Estação Plural, ó, dando muito close certo, fazendo muito Vogue. Ai, Zé Pedro arrasa no Vogue! Gente, pega isso, Arrasou. maravilhoso. Eu sou o Fefito e junto com as divas cantantes Mel e Ellen, vou saber agora se o Zé Pedro, que já tá todo trabalhado no Vogue, Totalmente. vai estar trabalhado também na letra do Pajubá. Gente, eu tô certeza. achando que a opção não é nem A, nem B, nem C. Eu acho que é letra D. Porque é uma mistura de colete com cunete. Entendeu? Culete. Culete. Porque eu trocam nunca a ouvi letra. essa palavra na minha vida. É verdade. Eu vou chutar letra B de bola. Uma pessoa dissimulada. Ah, Então, eu tô ó, com você aí de dúvida. casa vai relembrar as opções com a gente. Culete ou culete, a gente troca uma letra, isso dá um perigo, gente. É uma bicha enrustida, uma pessoa dissimulada ou é só um papo furado aí, uma conversa mole? Aquele povo ali, ó. Zé Pedro acha que é uma pessoa dissimulada. E vocês, meninas? Eu vou no truque. Pare de armar, aliás, hein? Vou dizer, adoro isso. Deixe de truque, pare de armar. Aprendi isso com Ludmilla. Eu vou no papo mole. Conversa furada. Letra Deixe C. de truque, pare de armar. Tá. Letra C. E ali? Ah, eu vou na B. Vai Você na vai B colocar e foi Zé Pedro. comigo, Foi é? com você, querido. Então eu vou contabilizar os votos. Agora Atenção, a produção. culpa vai ser sua. Quem leva o troféu do Pajubá de hoje é... Ellen Oléria! Ai, que saco! Cotada! Ai, Cotada! Tá tudo gente. cotado! Deixa eu soltar minha bomba. Acabou. Arrasou! Sumindo na Isso fumaça, não tipo se ninja. faz, gente. Gente, sendo colete ou culete, a gente não vai ficar de papo furado aqui. A gente já vai para a próxima pauta, que é turismo LGBT. Vamos Um viajar. segmento que cresce em ritmo chinês em plena crise econômica. Dados da Organização Mundial do Turismo revelam que o setor geral de turismo cresce no entorno de 3%, enquanto o segmento LGBT cresce 3 vezes mais. Quase 11% ao ano. Ó, o Estação Plural foi conhecer a Viajei, plataforma de viagens que dá dicas, agencia pacotes e até organiza intercâmbios para o público LGBT. Vamos ver? O Viajei foi criado há um ano atrás, né? Ele foi lançado há um ano atrás. Foi um ano só de desenvolvimento, só de programação, e é uma plataforma voltada para turismo e entretenimento LGBT. Então, a plataforma surgiu justamente para trazer essa informação para a comunidade LGBT, que é uma informação ainda difícil de encontrar na internet. Então, toda a ideia e toda a plataforma é voltada para isso, para gerar informação, conteúdo de qualidade, conteúdo segmentado para o público LGBT relacionado a turismo e entretenimento. A respeito de destino, a gente tem vários, né? O Rio de Janeiro, com certeza, eu acho que é o hotspot, assim, é o grande destino LGBT aqui no Brasil. Já ganhou como a cidade mais sexy do mundo pela comunidade LGBT. Em alguns lugares do mundo também a gente vê alguns avanços. Cuba, né, se abriu para o turismo há pouco tempo, então a gente já está vendo, por exemplo, cruzeiros gays saindo dos Estados Unidos e indo para Cuba, isso é bem legal. E a gente tem os destinos clássicos, né, São Francisco, por exemplo,
que é uma cidade que super viveu e respirou a questão da militância LGBT. Barcelona, Madrid, a própria Argentina tem feito um trabalho espetacular em relação à promoção do país como um país que respeita a diversidade e que acolhe todo mundo. Então, acho que, apesar dessa questão do preconceito ainda ser latente, né? Como eu falei, 70 países no mundo ainda criminalizam a homossexualidade, então você pode ser preso nesses países apenas por ser gay, lésbica. A gente vê avanços também, a gente vê outros destinos crescendo e se mostrando para o mundo como destinos amigáveis. Vamos Gente, deixa eu dizer uma coisa, porque agora eu acabei de viajar para a Europa, que eu fui tocar, porque eu sou uma pessoa importante. Maravilhosa! E aí, fiquei morrendo de medo, porque eu fui para Berlim, e aí pensei até em levar um michê que falasse alguma língua para não ser preso na imigração. E aí cheguei lá e comprei, né, o meu hotel aqui, reservei pela internet. Não vou dar o nome do aplicativo, porque eu não, né, ninguém paga minhas contas. Ninguém pagou entendeu? suas contas. E aí eu cheguei em Berlim, o hotel maravilhoso, e cheguei na recepção e falei, meu Deus, não falo nem Frau Herta, né? O que eu vou falar em Berlim? Aí cheguei e disse, hi. Aí ele falou, oi, Zé Pedro. Falei, gente, é closed caption? Não é possível. Aí o recepcionista era brasileiro, com cara de alemão, e era o primeiro hotel gay em Berlim. Eu reservei sem saber. Foi aberto há menos de 6 meses e é sensacional porque é um hotel totalmente informatizado, botões em tudo quanto é lugar, do not disturb, aperta. É sensacional. E aí, quando ele me deu todo o serviço, ele falou, Zé, a sauna é no andar de baixo, aqui à esquerda tem uma boate. Eu falei, gente, é maravilhoso. Então, é um hotel gay com tudo que você tem direito. Não é muito bom, assim, ser acolhido. Eu fui num hotel LGBT também, lá em Nova York. Eu confesso que eu fui com preconceito. Quando eu queria muito conhecer, isso faz uns 3 anos, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, será que não vai ser, tipo, muita ferveção no hotel? E eu tô indo mais numa outra vibe, tava indo ficar quieto e tal. Cheguei lá, gente, me senti tão acolhido. É sensacional. Porque as pessoas faziam amizades, conversavam numa boa e tal. E era totalmente não ferveção, era mais amizades mesmo, mas tudo. É tão bom você ter um laço. E adorei que embaixo do nome do hotel estava escrito hétero-friendly. Sensacional. Podem vir também, né? Eu ia estar lá, eu sou hétero. É verdade. E eu fico pensando que delícia, né? Que bom que o mercado se abre pra gente. A gente se vê, né, ocupando lugares e que existe uma preocupação do mercado com relação às nossas necessidades, né? E é isso, gente, é massa. Eu quero ir para um hotel desse aí, ser bem tratado. Não é muito bizarro que a gente se veja que a gente tem 3 vezes mais o poder de consumo, pelo menos no que diz respeito ao turismo. Então, ou seja, a gente tem que ser muito bem-vindo, muito bem tratado pelo mercado. E ainda assim, a gente tem que lutar por direitos básicos, direitos civis. A gente que é a parcela que consome, que tem grana para gastar. Nem sempre. Isso é meio problemático. Mas aí. segundo esses dados, sim. Então, se o setor de turismo está crescendo graças a gente, é porque a gente tem muito LGBT pobre também. Mas, né? Mas graças à parcela LGBT ele está crescendo, a gente tinha que ser muito bem tratado. Os nossos direitos tinham que ser muito assegurados. A gente também não tinha que só viver na segmentação, a gente também tinha que ser bem A gente por tem todos. um hotel gay em São Paulo? Chama de hotel, mas é uma sauna. Não é Eu Não temos esse hotel aqui, Eu acho que não. Mas eu entendo também, Fefito, que nesse momento a gente começa a questionar o fundamento de alguns conceitos mesmo. Sim. Aí a gente entende que riqueza não é só um dinheiro no banco. A gente já falou sobre isso aqui, né? É uma série de fatores. Para a gente garantir o avanço dos direitos civis, não basta ter um dinheirinho no bolso. Às vezes aquela pessoa tá com a carteira cheia e é parada na hora de entrar no banco várias vezes, né? Porque ela é, sei lá, porque ela é negra. Aí a gente entende que para você entrar num determinado país, não basta você estar com o seu passaporte carimbado, com os papeizinhos em dia. Às vezes é a cara da pessoa que está te recebendo. A pessoa não vai com a sua cara. Aí você não vai entrar, porque eu não quero.
Por que falou isso pra mim agora? Gente, não vou viajar nunca mais. Ah, vai sim. Ai, tenho tanto bicho. Meu Vai bem, sim. você é Zé Pedro. Gente, Você é reconhecido em Berlim. E vai levando a bandeira do Brasil no peito, que é pra abrir espaço pra gente poder chegar depois. Você acha um problema a gente ser encarado como Pink Money, Zé? Não. Eu na verdade, eu não fui exatamente uma pessoa vítima de preconceito nenhum, entendeu? Porque eu fui de um jeito tão pra cima das coisas que as pessoas eu nunca sofri um bullying violento, uma coisa no colégio, uma coisa como DJ. Eu não fico muito preocupado com a opinião dos outros, entendeu? Mas Pedro, fala a verdade, o pessoal não enfrentava você na escola porque ia ter que lidar com sua mãe lá fora. Eu botei uma melicinha. Uma vez eu botei uma melicinha com cheiro de Coca-Cola. E aí, entendeu? Um garoto disse, olha o sapatinho dele. Aí foi um pouquinho difícil. Não, mas ia ter que lidar com uma mãe. Você contou que ia pra escola com sua mãe até os 15. Pois é. Aí quando eles foram bater em mim, a mamãe... O Wonder Woman apareceu. Aqui, meu bem. entendeu? Mulher Maravilha total. Gente, sensacional. Você falando de Pink Money aí, eu paro pra pensar em algumas coisas que eu acho meio, não problemáticas, mas eu acho que precisam ser faladas, né? Quando a gente tá falando desse público, a gente tá direcionando ele, né? De certa forma. Porque eu não acredito que, por exemplo, as travestis, o Tzinho lá do LGBT, tenha esse poder aquisitivo tão grande dentro desse Pink Money aí. Eu acho que o público é muito mais direcionado. Eu vejo ele sendo um público de gays brancos, heteronormativos, basicamente. Sim, bastante. E o que você acha disso tudo, Zé Pedro? Você acha problemático a gente ainda ter esse heteronormativismo dentro do... Eu acho que a gente precisa o tempo todo questionar tudo, né? Porque a gente nunca chega a uma plenitude nessa coisa de preconceito, de todos os preconceitos, né? Mas eu que sou de outra geração, acho que as pessoas estão se esquecendo um pouco de celebrar as conquistas. Com certeza. Entendeu? Então eu quando ando na Avenida Paulista, que eu vejo mais casais gays que héteros, de mão dada, se amando, eu fico muito feliz. Quando eu vejo um artista como Pablo Vittar ficar do tamanho do Wesley Safadão, eu fico muito emocionado, entendeu? Então, acho que as pessoas, principalmente na rede social, elas só pensam nessa eterna fúria contra o preconceito, que precisa continuar a existir, porque a gente não chega numa plenitude. Sim. Mas a gente também precisa celebrar as conquistas. Eu acho que a gente está conquistando muita coisa. De repente, o mundo mudou muito rapidamente. O mundo mudou, mas a gente ainda tem que ficar de olho. Não, tem que ficar de olho. Destinos. Mas podemos se alegrar também, né? A gente pode viajar. Entendeu? Não, mas já que a gente vai viajar, então vamos viajar para lugares que sejam LGBTs friendly, pelo menos. Porque a gente pode se meter numas enrascadas. Você se preocupa com isso quando você vai pro exterior? Tem que ter um lugar que trate bem a gente, que a gente não acabe na cadeia por ser quem é. Não, é preciso estar atento e forte sempre, entendeu? Mas também acho que a gente precisa celebrar que a gente está ganhando muita coisa. Celebrar é importante. Ó, dá pra ficar conversando aqui até umas horas, né? E até porque é tão legal a gente saber que pelo menos tem ali um acompanhamento pra gente viajar pra fora, conhecer lugares legais. E de repente, sei lá, cruzar com o Zé vamos Pedro. viajar? Vamos! Mas a Estação Plural tá chegando no fim! Zé, foi sensacional. Gente, muito obrigado. Maravilhoso, Me chama obrigada. que eu vou. Eu quero vir mais aqui, por favor. Maravilhoso. A gente vai na sua noite, você veio na nossa noite. Tá Eu já choquei com o Zé Pedro, agora eu vou na joia moderna com ele. Gente, Amo! por favor, vamos gravar esse disquinho, hein? Quero ver essa parceria. Ó, valeu demais você aí de casa, viu? Não se perde na noite da gente, não, porque a gente vai ficar com saudade até a sexta-feira que vem. Semana que vem tem mais. Um beijo.